Para quem não assistiu na semana passada, eu acho que vale muito a pena estar de volta hoje com o Chapecó. E no episódio da semana passada, na parte 1, ele fala de como ele começou, de como a família fez ali a introdução no esporte, o quanto ele ganhou, enfim, contou toda a trajetória dele no tênis juvenil e da forma como ele encarou todo o processo dele. E eu acho, Chapecó, que a gente pode de repente começar hoje, a gente estava até conversando agora aqui no intervalo, do formato daquilo que você fala e coloca como sendo talvez aquilo que você tirou de lição e de positivo, do que não deu certo e o que você faz hoje como treinador para que você tente dar certo. Ou seja, pegar as coisas que você tem certeza que vão dar errado para não repetir e, obviamente, tentar de uma forma diferente, que você não tenha a garantia nem a certeza que vai dar certo, mas que você busque um caminho um pouco diferente daquele que você passou para usar com o Pedro e com quem você esteja trabalhando no momento. Fala um pouquinho sobre essa experiência tua. Eu acho, primeiro, que a experiência negativa ela sempre é válida, né? Porque a gente aprende sempre mais com ela do que com a positiva. Então, hoje, pelo que passei, eu entendo um pouquinho o que me fez bem e o que me fez mal. Então, a situação hoje em dia é outra, totalmente outra. As possibilidades são outras. Hoje tem muito mais conhecimento, gente conhecendo mais tênis, o acesso ao que deve se fazer está aí solto na internet. Enfim, eu acho que, no caso, hoje eu treino o Pedro, meu filho, faço parte também de um projeto de massificação do tênis, do Instituto Rede Tênis Brasil, em que a ideia é massificar, mas ao mesmo tempo buscar os garotos. Então isso tudo que eu passei vai me valer para essas duas situações hoje que eu estou vivendo, né? E o Pedro já está num nível mais avançado de torneios e tudo. Então, assim, eu acho que o importante, uma coisa que eu falo, né, para ele e serve para todo mundo, é entender que isso é um processo de longo prazo, né, em que vão ter vitórias e derrotas, né, mas esse processo ele tem que ser, ele tem que ter uma ordem em que você não comprometa as etapas, né? Então não adianta aos 11 você ganhar tudo, não adianta aos 12 ganhar tudo, levantando bola ou gritando e assustando o adversário, enfim. Isso foi só um exemplo, mas então assim, a ideia é fazer com que as etapas sejam obedecidas em todos os sentidos, psicológico, que no meu caso eu não consegui, não tinha ninguém para falar, você está ganhando, mas espera aí, não é isso aí. Isso é muito ilusório, né? A criança se ilude muito, né? E às vezes até quem está em volta também acaba se iludindo, né? Exatamente, você falou uma coisa que é importante, porque se a pessoa, para o técnico é bom que a criança ganhe. Porque o moleque se iludir com 12 é normal, mas a pessoa que está por fora fala, peraí, chega aqui, você não é ninguém, você não é ninguém. E aí às vezes esse cara vai falar, como que eu não sou ninguém se eu sou o melhor do mundo, como você era? Mas é uma situação complicada para o técnico, né? Eu sei, é complicada, porque o cara tem até medo, fala, pô, esse cara está ganhando, esse cara é bom, o que eu tenho que fazer para ele, né, avançar continuar ganhando, ou perdendo e ganhando, ou perdendo um pouquinho mais, ganhando um pouquinho mais do que perdendo. Mas enfim, então esse processo ele tem que ser muito bem acompanhado, né? E, logicamente, com pessoas capacitadas para isso, que hoje tem muita gente boa, né, no circuito. Só te fazer uma pergunta agora. Você acha que, naquela época, as pessoas não estavam preparadas para o quanto bom você foi? Eu acho que não estavam. Porque fica muito claro. Eu acho que todo mundo ficou assustado. Fica muito claro. Você se tornou uma coisa tão grande que ninguém, que eu imagino no Brasil, estava preparado para ter um menino de 12, 14, até 16 anos, bom como você era. Não tinha ninguém do teu nível para te ajudar a dizer que para cá sim, para cá não, isso sim, isso não. Todo mundo meio que você ia e as pessoas iam atrás, né? Seguiam a tua linha. E ninguém falou assim, isso está errado. Mesmo achando, talvez. Olha, eu tive sempre bons técnicos, né? Você, o Tomás, o Wildman, o Cleto, pessoas muito capacitadas, mas mesmo assim, para eles, eu acho que era uma coisa nova. Quando você me chamou para te treinar, a primeira pergunta e reação que eu tive foi, tem certeza? Você não vai lembrar disso. Mas você me procurou, eu falei, você tem certeza? Aí você olhou e disse, não, vamos. Eu falei, tá bom, vamos. E fomos. Mas
A minha primeira reação foi, você tem certeza? Tipo, você quer que eu te treine? Então eu acho que isso aí realmente é assim, o ideal de tudo isso, como eu vejo hoje, que eu procuro, eu luto por isso e eu acho que eu estou envolvido num projeto que está buscando isso também. A gente tem que tentar agora, de alguma forma, rapidamente, criar uma geração, né? Uma geração. Ela pode ser até por acaso, mas por trás dessa por acaso, essa geração por acaso, a gente começar a se estruturar para que depois dessa venha outra, né? Então, se tiver 3 supers, a gente criou ali uma geração 3, 4, 5 supers na base, vamos dar todo o suporte para esses, em todos os sentidos, técnico, tático, financeiro, porque depois que se cria, vai sair 1 ou 2, a gente tem uma geração, e aí começa a puxar. Foi o que a gente não conseguiu fazer com o Guga, né? Então, e para isso precisa ter um monte de coisa funcionar, até o carisma dessa pessoa que vai estar se metendo lá. Então, só que aí a gente está preparado para que, se algum desses que surgiram, hoje eu te falo que não é nem por acaso, porque hoje estão se fazendo belos trabalhos, aí a própria CBT está fazendo um belo trabalho lá com o Patrício, o João aqui que faz parte do nosso projeto, e muitos outros, enfim, que estão fazendo bons trabalhos. Então eu acho que dá para sair uma geração boa, e daí sim a gente está estruturado para ir fazendo, e com dados. Isso é uma coisa que não existe no Brasil. Você não sabe o que o Guga exatamente fez, quanto tempo treinou, o que levantou de peso, quando levantou peso, como é que foi a carreira dele. Então, esses dados é uma coisa muito importante para esse processo. A gente juntar isso, fazer tudo. O menino que está aparecendo, o melhor de 12, tá? Quanto tempo ele dá um pique de 20 metros? Ele é o melhor de 12 do Brasil, é o melhor do mundo. Então, hoje o melhor do mundo dá um pique de 20 metros, tanto tempo. Então, nós temos uma referência. Vamos trabalhar nisso aí. Então, essas coisas têm que estar acontecendo para que o processo seja de longo prazo, né? Mas a gente precisa urgentemente agora de uma geração. Tomara que o Thiago Wilde aí bombe, né? É um cara novo que está aparecendo. Tem outros novos, Putinelli, tem o João Reis, enfim. Que eles bombem, criem ali um momento do tênis, né? E junto disso aí a gente consiga ter os outros menores e os menores ainda, para aí a gente ter uma sequência de longo prazo. A CBT está fazendo um belo trabalho, né? O nosso projeto é um belo trabalho também que busca formar os jogadores no maior nível possível, com todas as possibilidades de fazer o que tem que se fazer com bons profissionais, né? E tentando ao mesmo tempo massificar para longuíssimo prazo. Então acho que tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o Brasil logo vai ter essa primeira geração e vai estar preparado para seguir. A gente teve, qual é a geração? A geração Paulo Cleto. O Paulo Cleto pegou os quatro jogadores e meteu os 4 jogadores lá. Agora, como é que ele fez aquilo? Tinha alguém que podia puxar para dar continuidade aqui? Não, foi um técnico que pegou 4 jogadores, identificou ali, pá. O Larry pegou a mesma coisa, pegou 4, 3 jogadores, achou que um ia, não foi, acabou o Guga e foi. Então, são estruturas de uma pessoa só. E isso é de vida curta, porque a gente tem que criar estruturas de vários profissionais. Aí já entra um monte de coisa que é vaidade, que é mais dinheiro, mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a coisa está indo nesse sentido. Eu estou entusiasmado porque o meu filho vai estar envolvido nisso, né, nesse processo. Não sei o nível que vai ser, onde vai chegar, mas está dentro do processo. E eu tenho lutado para que isso aconteça, porque é assim que a gente vai seguir. Talento não falta. Sempre tivemos talento só que mal aproveitado, né? Eu acho que a gente tinha, se a gente fizesse rodasse aí pelo Brasil afora, eu fiz isso, eu tinha uma ideia de fazer isso em vários estados, detectar e levar para um lugar só, o projeto não andou, mas entrou um cara que deu certo, eu tive quase 100% de acerto, até certo ponto, foi o Thiago Fernandes. Que eu acho que é como a gente tem que levar a estrutura a esses talentos novos que a gente identifique, né? Por que é talento? A gente tem que ter um padrão de um protocolo de teste, de avaliação, né? Então, de dados e o que ele faz, e contato com a escola, se criar uma estrutura e levar para esses talentos, que são muitos, se você for ver, moleque 12, 10, 11 anos, jogando muito tênis, que o pai não sabe o que faz, o técnico, coitado,
tem a mínima ideia, e o moleque está lá cheio de vontade, com um sonho grande na cabeça, mas, né, enfim. Então, eu acho que eu vejo que esse é o caminho. Eu acho que vamos se sair bem depois dessa Covid aí. Bom, Chapecó, aproveitando seu discurso agora que conta uma série dos fatores, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é inserir essa figurinha aqui agora na nossa conversa, seu filho, Pedro Chabal-Goit. Pedro, tudo bem? Tudo. Tranquilo? Aham. Eu queria saber, cara, você ouviu tudo que a gente conversou falando da história do teu pai, óbvio que você já tem noção do que teu pai fez, do que teu pai ganhou, do que teu pai fez durante o período de jogador. Como é que é para você, por exemplo, a gente viajou ano retrasado agora, né? 2019, a gente foi para os Estados Unidos, você jogou todos os torneios dos Estados Unidos, você está lá no Orange Bowl, por exemplo, e saber que teu pai fez 4 finais de Orange Bowl, ganhou 2, e você está ali jogando. Isso para você, como é que funciona na tua cabeça? Como é que você percebe isso, saber que aquele torneio que você estava jogando, teu pai já tinha ido lá e feito 4 finais, na época dele, obviamente? Acho legal, acho que eu penso um pouco quando eu tô jogando nele, assim, como ele jogou e ganhou, e eu tento ganhar também para relembrar a história e é uma sensação boa estar lá, sabendo que ele ganhou o torneio lá. Então, por exemplo, para você, você vê como uma coisa positiva, né? Você, do lado do teu nome, ter o Chabal-Goit, e o Chabal-Goit ser um cara que ganhou tanto como o juvenil. Isso você tira o lado positivo disso ou só tira coisa boa disso? Tira o lado positivo disso. E em algum momento isso te incomodou, ser Pedro Chabal-Goit? De vez em quando, eu acho que... E aí, agora, o ponto é esse. O que é o de vez em quando? Em que momento que é o de vez em quando? É na hora do jogo, ou na hora que você está fora, na hora que algum menino conversa? É na hora de um match point que você não fecha? Acho que é mais fora de quadra, com o pessoal. Acho que eles me levam um pouco mais como Pedro, né? Chabal-Goit, então fica um pouco meio estranho. Se você tivesse que colocar para você hoje a sua meta, o seu objetivo, a conversa que a gente teve aqui já ficou muito claro que ele sabe o caminho que não deve ser feito e que existem caminhos que podem dar certo, né? A tua meta, o teu objetivo, o que você quer exatamente do tênis? Eu quero ser um profissional, número 1, tentar, né? E sempre pedindo ajuda pro meu pai, como ele conhece, teve a história dele, pedindo ajuda e tentar ir lá pro profissional. Tá, e você quando ouve esse depoimento dele, qual é teu sentimento? Olhar para ele e ver que o sonho dele é exatamente o mesmo sonho que você teve e que você pode, de alguma maneira, mostrar as opções que tem de caminho e que você sabe que algumas dão errado, que outras você não pode ter certeza que vão dar certo, mas você sabe que por ali não e que quem sabe por aqui sim. Como é que é isso dentro de casa? Como é que é isso? Bom, primeiro que o sonho é dele, eu acho isso muito bom. E eu como treinador e como pai, eu tenho que alimentar esse sonho de uma forma real, né? Como pai. E como treinador, alimentar esse sonho dentro do meu conhecimento, sempre, né, jogando as situações, explicando o processo como que é. Agora, o sonho é dele e o sonho tem que ter, né? Eu acho que já aconteceu de eu perguntar para algumas assim, qual é o teu sonho? Então ele está bem claro o que é o sonho deles. Um sonho todo mundo, eu quero ser o presidente da República. Um sonho tem que ter, sonho é bom. Cabe então aos responsáveis que estão ao redor dele ajudar a conseguir o sonho que é dele. O sonho não pode ser meu, não pode ser dos outros, não pode ser da família, não pode ser... é dele. Então ele tem que se cercar de gente que vai ajudar a ele conseguir o sonho dele. E ajudar em todos os sentidos. Não é alimentar, só alimentar, né? Lá o que tem que fazer, como tem que fazer, o quão duro é, o como é bom. Entendeu? Então eu vejo dessa forma e é o que eu tenho tentado fazer. Eu, olhando de fora, tá? Isso é para você, tá? Eu vivi o seu sonho do seu lado, né? A gente jogou e eu via você ganhando tudo. E eu acompanhei tudo isso. E agora tenho visto você. A sensação que eu tenho
é que você era muito mais sério do que ele é, mas ele se diverte muito mais do que você se divertia naquilo que faz. Então, só isso já está bem melhor, a situação dele é bem melhor que a minha. É a minha impressão de quem viveu do seu lado e está vivendo do lado dele. A gente acabou de passar um mês, acabou não, agora, recentemente a gente passou um mês nos Estados Unidos e a gente na quadra junto, ele treinando com a Gabi, convivendo e saindo para almoçar, para jantar, enfim, fazendo as coisas. E claramente ele curte muito mais a forma como o processo está sendo feito com ele do que você curtia como o processo estava sendo feito com você. Não que você fosse infeliz, mas ele passa uma felicidade muito maior do que a sua. E a probabilidade dele sendo feliz se tornar próximo do sonho que ele quer é muito maior do que você tinha. Né? Isso de quem está de fora. Não estou dentro da tua casa, não convivo com vocês, mas... E aí vai a pergunta agora para você. O que eu vejo de fora, você sente por dentro? Você é feliz fazendo esses processos? Bastante. De tipo, tá treinando... Agora, por exemplo, você tem 1h30, você tem treino. Você vai almoçar rápido, vai ter que ir para a quadra, tem que treinar, tá sol... Teu primo, teu amigo está na praia, mas você vai estar treinando? Essas rotinas eu acho bem legal. Às vezes é chato, vamos supor, você está treinando e seus amigos estão na praia. Mas tem que ter, né, essa disciplina. Você não tem muito problema, né? Você não mora com praia, então você não vai. Em Brasília não tem praia, acontece pouco, né? Mas acho que sou bem feliz jogando. Acho, não tenho certeza e... Gosto desse esporte, gosto de fazer o que tenho que fazer para ser profissional e gosto de fazer isso. Você acha que ele lida com a pressão melhor do que você lidava? Com a pressão que eu digo, não a pressão do jogo, mas a pressão de ser seu filho, a pressão de toda uma estrutura que já é montada em cima dele, a pressão dos convites que ele já teve, de todo mundo que vê ele jogando e diz que ele pode, porque ele acaba ouvindo, não tem jeito. Você não tem como tapar o ouvido dele, ele ouve. Não dá para blindar tanto, né? Esse moleque vai ser isso, né? Ele lida bem com isso? Ele lida super bem. E você acha que isso está ligado à alegria que ele tem em fazer, que é mais importante do que a pressão que todo mundo vem em cima? Com certeza. Então isso aí, ele tem alguns traços meus, né, de personalidade, mas tem outros traços que até lá da mãe dele, quer dizer, ele hoje tem uma harmonia assim melhor nesse sentido, né? Então ele hoje faz bem feito o tênis, ou seja, ele gosta do futebol, o surf. Mas ele não abre mão de nada. Mas não abre mão de nada, o que eu acho bom e o que eu incentivo. Tem festa na escola, uma viagem da escola para, mas vai ficar sem treinar porque tem torneio daqui 2 semanas. Vai para a viagem da escola. Isso não tem uma mínima... com ele, assim, muitas vezes eu tenho que mandar ele aí, porque ele não quer ir para a viagem da escola, porque ele quer treinar para o torneio. Então, já não são poucas... E você que nessa mesma época treinou para o torneio, em vez de viajar para a escola, fala, puxa, por que eu não fui? Por que eu não fiz um monte de coisa, que eu deixei de fazer e não estava me fazendo, não me fez bem o deixar de fazer. Então, o Pedro hoje tem uma outra, graças a Deus, assim, tem uma outra personalidade, né? Não só eu falei para ele o que não tem que fazer, mas ele já tem de natureza uma outra cabeça, outro garoto, é outro comportamento, outras atitudes, mas tem um pouco também da parte essa do foco, da seriedade, da vontade. Ele é muito mais atleta do que eu fui. Eu nunca tive muito envolvido com outros esportes. Então, o Pedro vê tudo, até escalada em qualquer lugar está vendo, porque então assim essa válvula de escape tem o que o leva talvez a ser feliz fazendo as coisas, tudo que ele faz, e principalmente tênis, que é onde ele gosta e tem, enfim, é o que ele mais gosta mesmo, a opção foi dele, então eu fico tranquilo, na verdade, eu fico tranquilo, porque esse processo não vai fazer mal para ele lá na frente. A minha frase, que eu acho que encaixa aí, é: se tudo der errado, já deu certo. Se tudo der errado, já deu certo. Perfeito. Perfeito. Pedrão, prazer, valeu, sucesso. Valeu. Sempre que eu puder estar do lado de fora da quadra vendo você jogar, você pode ter certeza que eu vou estar. Chapecó, é indescritível a emoção de trazer uma história de uma vida inteira, que, né, você tinha, voltando no início, 9, eu tinha 11, e a gente se conheceu, e agora eu tenho 57, você tem 55, e a gente está aqui, eu estou tendo a chance com essa
meio que loucura aqui de fazer esse programa, tá contando a história de pessoas que eu acho que merecem ser contadas, porque na verdade, além dessa conversa, isso aqui é uma homenagem, uma ideia de homenagear pessoas que merecem ter a própria história contada. E agora, junto com a sua, eu fiz questão que o Pedro estivesse aqui para contar um pouquinho de uma história que está iniciando, baseada em cima de uma história que, da mesma forma, se deu errado, deu certo. Chebekov, valeu, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Silvio. Você, mais do que técnico, você sempre foi um grande amigo, sempre esteve junto em todas as situações aí, então isso eu que sou grato aí a ter tido essa orientação técnica e esse suporte como amigo. Muito legal. Valeu. Pessoal, obrigado. Continuem seguindo, curtindo e se inscrevendo. Grande abraço. Ufa.